Todo mundo? Bom dia. Bom dia, pessoal. Ótimo. Bom. Bom dia, Daniel, Eduardo, João Lucas, João Pedro, Laura, Lauro, Lucas, Luiz, Dr. Paulo Otávio, Esteban. Stefani ou Stefani? Não sei. Tudo bem. Beleza, pessoal. Então, vamos dar início, né, à nossa matéria, né, hoje, né? A aula anterior foi basicamente uma apresentação e a gente vai começar a trabalhar aí os conteúdos, né? Eu queria saber primeiramente se vocês estavam conseguindo ver uma tela que eu estou compartilhando com vocês. Sim. Só um minutinho. Isso. Estão vendo todo mundo a tela do XP? Do XP? Sim. Sim, perfeito. Obrigado. Tá. Então, é o seguinte, só para fazer uma conexão com o que nós vimos na aula passada, né? Nós começamos a aula passada tratando de diferentes aspectos em torno do que nós chamaríamos de uma solução de TI. Né? E aí eu lembro que discutimos sobre o que nós entendíamos por uma solução de TI. Né? Aí vieram várias observações, não? Do ponto de vista de desenvolvimento de softwares, aplicativos, levantamento de requisitos, modelagem conceitual, prototipação, definição de um hardware, uma segurança física, uma segurança lógica. Comentamos esses quatro grandes aspectos, né? A cor verde, azul, vermelho e laranja. Mas falei para vocês de que nossa disciplina estava concentrada naquelas frases, naqueles aspectos que estão na cor marrom. Né? Ou seja, quando eu quero uma solução de TI, como nós falamos, né? A gente não quer um problema de TI. Né? Mas por que surgiria um problema de TI? Quando o sistema que eu tenho hoje tem uma vida útil muito curta, longe daquilo que eu esperava. Né? Eu espero que existe uma prática de que um investimento em TI tenha, no mínimo, duração de 4 anos. Né? Ou seja, eu não tenho que sair propondo nova atualização de hardware para poder atender satisfatoriamente, né, o ambiente de usuários que estão usando o sistema. Né? Então, são algumas informações sobre qual que é a vida útil que eu tenho do sistema, qual que é a capacidade do sistema, ou seja, qual que é a carga de trabalho que o sistema pode processar, mantendo os limites de qualidade pré-estabelecidos. Também gostaria de saber qual seria essa carga gerada pelo ambiente dos usuários que poderia derrubar meu sistema. Tá certo? Poderia querer também saber qual seria a atualização do hardware que garante 3 anos de vida útil dentro dos padrões de qualidade. Então, essas questões não é tratado assim de forma, não falar assim, de forma bem entendida dentro do que nós chamamos de solução de TI. Aí, eu cheguei a comentar para vocês que já existem relatos de que empresas de TI têm que começar a olhar, né, os indicadores de desempenho, tanto desde satisfação do cliente até performance do próprio sistema computacional. Tá? Isso aqui é recente, 2020, 2021. Né? A SoftwareOne é uma empresa de consultoria, né? Mas que já está apontando isso como uma tendência fortíssima. Né? Aí eu fui trazendo algumas notícias, por que performance para garantir a qualidade. Falamos, inclusive, de um tremendo problema que teve a Delta Airlines,
que ficou fora do ar durante 5 horas e perdeu 150 milhões de dólares. Né? Imaginem vocês a Amazon ficar fora do ar durante 1 hora. Né? Eu não consigo, mas imagino que deve ser muito dinheiro que ela perde. Né? Então, esse tipo de sistema indisponível acontece. Só que não pode, tem que ser controlado para tentar minimizar ao máximo a possibilidade disso ocorrer. Certo? Ou seja, eu tenho que conhecer qual que é a carga que derruba o sistema. Tá? Existem umas empresas também da e-commerce, acho que é o Kabum, que acho que ela fez vendas por promoções de produtos por períodos muito curtos. Né? Em períodos curtos de tempo, faz aquela promoção. Né? Isso nós chamamos de rajada. Né? Ou seja, normalmente ele vende normal, mas a política dela é fazer muitas promoções para vender em curto, em 1 hora, fazer mega promoções para que todo mundo compre. Esse tipo de negócio, ele exige muito da equipe de TI. Por quê? Porque a equipe de TI tem que saber se o pico de carga, né, o que nós chamamos de rajada, né, rajada de carga, o sistema vai segurar. De que adianta eu fazer mega promoções, tá certo? Se o próprio sistema fica fora do ar. Tá? Então, esse é um fenômeno, tá, que acontece, se estuda isso, rajada de carga, se estuda para saber como o sistema vai reagir a isso. E o primeiro é saber qual que é a carga que derrubaria o sistema. Então nossa disciplina gira em torno de sair do eu acho que o sistema vai dar conta. Eu acho que a vida útil do sistema é 5 anos. Eu acho que não existe anos assim. O que nós precisamos é de método científico, até baseado em experiência, para poder colocar o sistema nos melhores indicadores de performance. Né? Só para terminar, nossa lembrança da primeira aula da semana passada, nós falamos aquela notícia da XP. XP, quando teve a derruba da Bolsa de Valores em março do ano passado, a XP ficou fora do ar. Imaginemos o quanto algumas pessoas foram lesadas por não poder vender ou comprar. Certo? Mas passou sem grandes questionamentos. O público reclamou, obviamente, né? Os clientes reclamaram nas redes. Só que essas empresas, elas têm um contrato em letrinhas bem pequenas, onde elas não se responsabilizam se o sistema ficar fora do ar. Né? Então, é a lei que marca o mercado, né? Mas em um futuro, eu acredito em um futuro, um cliente vai querer saber se a empresa onde ele está colocando dinheiro, as corretoras, elas têm uma equipe de desempenho muito boas, de forma a garantir que o sistema não vai ficar fora do ar. Pessoal, estamos falando de milhões. Né? De milhões. Tá? Então, acredito, com o surgimento das fintechs, né? Aquelas empresas, startups pequenas, corretoras de bolsa de valores, que está tendo muita aparecimento dessas empresas, provavelmente vão começar a se preocupar da disponibilidade do sistema. E isso aí vai marcar o surgimento de novos negócios. Comentei para vocês que existe no Brasil, aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, especificamente, a empresa Force One, né? E essa Force One é uma empresa destinada a dar consultoria em performance, em qualidade de serviços prestados pelo sistema.
né? Então, isso aí foi a nossa pequena introdução da aula passada, né? Para podermos nos situar na nossa disciplina, né? Ou seja, a gente quer discutir, né? Discutir aspectos que possam garantir o bom desempenho. Perguntas até aí, pessoal. Isso simplesmente foi uma lembrança das nossas aulas passadas. Alguma pergunta? Autores? Não perguntas? Acho que não. Estou tranquilo, né? Muito bem. Muito bem. Muito bem, então vamos dar início agora a nossos principais conceitos preliminares, tá? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Só um minutinho. Pessoal, me deem 2 segundinhos só. Só um minutinho, uns 10 segundos, por favor. Obrigado. Beleza, pessoal, estamos de volta aqui. Então, nossa aula de hoje tem 2 objetivos principais. Tá? Não sei se vou chegar no segundo, mas teríamos a princípio. Primeiramente, vou falar alguns conceitos preliminares em torno do que nós entendemos por sistema computacional do ponto de vista da nossa disciplina. Nossa disciplina tem a ver com desempenho, tem a ver com performance, certo? Então, eu vou tratar esses conceitos que estão por. E depois, como segundo objetivo, eu quero, se der tempo, tratar algumas aplicações, algumas que nós fizemos, né? E outras que são estudos, né? Onde pode ser aplicado toda essa teoria que está por trás da avaliação de desempenho. Tá? Beleza? Muito bem. Então, nossa disciplina se chama Modelagem de Avaliação de Desempenho em Sistemas Computacionais, tá certo? Mas, veja bem, eu particularmente, tá? Isso é uma iniciativa minha, tá? Vocês não vão encontrar possivelmente isso nos livros, não. Mas eu gostaria de chamar ela de Engenharia de Avaliação de Desempenho de Sistemas Computacionais. Por que engenharia? Porque a engenharia, ela me traz métodos, técnicas, procedimentos, alguns baseados em teoria, outros baseados na experiência, tá certo? Para um objetivo, seria garantir o bom desempenho de um sistema computacional. Vocês estudaram engenharia de software, tá? Então, a engenharia de software é a mesma coisa, né? Métodos, procedimentos, técnicas, tá certo? Para chegar na produção correta de um software que atenda às necessidades do usuário. Certo? Então,
A nossa matéria é a mesma coisa. Nós temos técnicas, métodos, procedimentos, teorias, expertise, experiência, empirismo. Tudo isso faz da nossa disciplina uma engenharia de avaliação de desempenho. Tá? Então, pelo tempo que eu dou essa disciplina, eu acho que eu vou me dar um pouquinho a satisfação de dar um nome diferente, tá? Da engenharia de avaliação de desempenho. Tá? Muito bem. Vamos ler o segundo parágrafo. Né? Fala assim. A prática mostra que os maiores prejuízos no setor de TI é a falta de uma mentalidade voltada para a extração do máximo do benefício do sistema atual e a pressa pela troca de configuração em busca da melhoria do desempenho. Vou dar um exemplo. Isso foi um caso real, comentado por um colega de vocês no semestre passado, em que uma empresa decidiu alugar servidores nas nuvens ao invés de comprar seu próprio data center, investir no seu próprio data center. O data center ia começar, acho que com 10 servidores, uma coisa assim. Talvez um pouco mais, não sei. Mas eles decidiram migrar para as nuvens. Nas nuvens, eles fizeram um contrato de serviços, pagando mensalmente R$50 mil. Primeiro erro financeiro e essa empresa ficou assim totalmente desnorteada. Não está tendo o retorno que esperavam, né? Esperavam do uso do sistema, mas tinham um contrato de R$50 mil por mês. Alguém pode falar, não, poderia ser escalável, ou seja, comprar à medida que tem maior demanda. Perfeito. Podiam ter feito isso. Só que esse tipo de contrato, onde você vai pagando para contratar novos serviços continuamente, isso tem um problema que, dependendo da empresa, pode ser benéfico como pode ser maléfico. Né? Então, se nós falássemos de bancos, por exemplo, bancos podem contratar mais nuvens, né? Mais nuvens. Sobre demanda. Porém, eles têm que pensar que no final do mês vai vir uma fatura para ser paga. Tá? Então, quando você quer uma empresa inteligente, você tem que controlar os impactos financeiros que as tomadas de decisão vai exercer dentro da própria empresa, do setor de custos. Né? Então, se eu tenho uma política de restrição de recursos financeiros, eu não posso pensar que eu vou alugar máquinas sobre demanda toda hora. Né? Porque isso pode dar surpresas. Embora isso seja uma política que existe. Ok, então você tem que ter um orçamento garantido para que você possa aumentar a escalabilidade. Ótimo. Tá? Isso é tudo. Agora, veja bem o outro lado. O fato de eu ter um contrato de escalabilidade e ter um contrato e ter disponibilidade financeira para o ano de exercício, né? Eu tenho dinheiro para fazer escalabilidade. Isso não me exime da responsabilidade de tentar extrair o máximo de benefício daquilo que eu tenho, daquele sistema que eu já tenho funcionando. Tá? Então, às vezes, como está falando assim, falta uma mentalidade voltada para extrair o máximo de benefício do sistema atual, tá certo? E me apresso na compra de novo hardware ou me apresso na
no contrato de escalabilidade, o que tem implicações financeiras. E tudo isso, sim, eu ter extraído o máximo de benefício do sistema que eu tenho. Para fechar a ideia, antes de fazer uma pergunta para vocês. Para fechar a ideia. Ou seja, eu posso, como eu falei para vocês, eu posso ter dinheiro disponível, né? Mas eu preciso utilizar a razoabilidade, o raciocínio, para saber se eu devo fazer isso. Se eu devo de investir ou não. Ou seja, se eu contrato vocês para melhorar a performance, os indicadores de performance do meu sistema, eu vou querer o quê? Eu vou querer que, frente ao aumento de carga contínua, né, a carga vem aumentando, porque o ambiente do usuário está feliz com o meu negócio, está aumentando, mas a utilização do sistema diminui. O tempo de resposta diminui. Espera aí, isso aí não é possível. Não é possível, vai contra a lei da natureza. Não sabemos que quanto mais carga eu colocar num sistema, ele vai ficar mais atolado. Mas eu justamente estou pagando para vocês para que aconteça o contrário. Aumenta a carga, o tempo de resposta cai. A utilização cai. E o que eu ganho com isso? Eu ganho a não necessidade de escalar o sistema, de contratar novos serviços nas nuvens ou de comprar novos serviços. Então, quando nós falamos de a pressa pela troca da configuração, né, é por causa de uma falta de uma mentalidade voltada para a extração do máximo de benefício do sistema. E a nossa matéria, a metade dela, nós vamos simplesmente discutir como melhorar o desempenho do sistema sem gastar um tostão em hardware. Essa é a lei. Essa é, né? Ou seja, não posso escalar. Tenho dinheiro, mas não quero escalar, porque isso implica em faturas com valores cada vez mais altos. Tá? Então, aí eu faço uma pergunta para vocês. Não sei se vocês já trabalham nas empresas, acredito que muitos de vocês já estão fazendo estágio ou trabalhando. Vocês têm vivido isso nas empresas? Qual é a experiência de vocês nas empresas em relação a esse ponto? Será que existe uma falta de mentalidade voltada para extrair o máximo de benefício ou não? Ou não? Todo mundo trabalha muito bem. O que vocês me falam a respeito disso? Ver? Se ninguém quer falar. Vamos lá, Eder. Vamos lá. É isso aí. Eu não tenho experiência, não. Tipo assim, com isso. A experiência que eu tive é que a empresa ela precisou de contratar uma consultoria, né, para melhorar a questão, fazer um APOC questão de melhorar assim, o desempenho do banco de dados, né? Mas o que eu vejo é que muitas vezes a empresa pode ser imediatista, né? De tentar agir antes de pegar a informação completa, né? Do ambiente, né? Que trabalha. Então, eu vejo assim. Você falou muito bem. Você me deu entrada para um comentário. As empresas são imediatistas, né? Ou seja, existe uma metodologia para poder acompanhar o desempenho do sistema. Não, ou seja, existe teoria para isso. Não vamos estudar essa metodologia, que são 10 passos. Né? E a ideia é que a própria empresa seja responsável pelo acompanhamento, monitoramento
a análise, proposta de solução. O que acontece quando as empresas contratam? Veja bem, pessoal, essa empresa Force One, que apareceu, ela viu um nicho de mercado. Pouquíssimo explorado. Pouquíssimo. Né? Esperemos que ela continue para frente. Mas ela vai mudar um pouco, pessoal, vai mudar um pouco a cultura da metodologia para planejamento de capacidade. As coisas mudam. Eu vou explicar por quê. A metodologia, que é a que nós vamos estudar, que nos diz o que devo de fazer para acompanhar, avaliar e propor soluções com o sistema computacional, certo? Ela parte de um princípio. Nunca delegar essa responsabilidade para empresa externa. Bom, ou seja, e muito menos o fornecedor de equipamento. A Force One, ela representa vários tipos de equipamentos. A Dell tem equipes também que dão esse tipo de consultoria. Porém, essa matéria que nós estamos estudando, ela é muito antiga, ela não é recente. Ela tem que ser trabalhada desde os anos 70, 80. Né? E ela fala o seguinte: jamais delegar essa responsabilidade a fornecedor. Em outras palavras, a empresa externa. Mas, quem que aceitou isso? Esse princípio? Todos os bancos têm equipes de desempenho especificamente contratadas para esse trabalho. Empresas do governo, aerolíneas, grandes empresas. Mas o que nós estamos vivendo hoje? O surgimento de empresas menores. Empresas menores. Né? Startups que estão colocando aplicativos no ar, tá certo? Mas eles não estão preocupados na solução de TI, não estão preocupados se o servidor deles pode cair o desempenho. Ok, eles estão alugando máquinas. Perfeito. Tá? Perfeito. Mas será que as corretoras como XP, Toro, Invest, elas estão contratando a Amazon, está contratando alguma, Microsoft, o Azure, está contratando essas nuvens? Ou eles têm seus próprios data centers? Eu acredito que eles têm seus próprios data centers. Tá? Mas, enfim, o que eu digo é o seguinte. Pela grande mercado de tecnologia que nós estamos vivendo hoje, as empresas ainda não acordaram na necessidade de manter uma equipe permanente avaliando o desempenho do sistema. E elas estão se topando com coisas urgentes, como o Eder falou. Opa, meu desempenho do meu banco de dados está baixo, contrata alguém para otimizar. Ou seja, alguém está tentando apontar algum problema interno e contratando uma empresa especializada para isso. Eu, particularmente, acho que esse mercado permitiu o surgimento de um consultor, como essa Force One, como a Dell Consultores, certo? Para poder suprir essa necessidade que está latente nas empresas. Tá? Porém, vou dar uma opinião. Empresas de consultoria de avaliação de desempenho, elas vão ter que crescer muito, para dar conta da quantidade de empresas que vão ter essa demanda, ou as empresas vão se conscientizar que o diretor de TI, o responsável de TI, ele não pode ser simplesmente um profissional de desenvolvimento de software, que coordena a aplicação. Não. Ele é um profissional que tem que garantir que o setor de TI vai funcionar nos BRICS. Então, eu acho que nós ainda vamos ver essas mudanças acontecer. Já temos empresas fortes que estão dando consultoria no nicho de mercado, mas acredito que no futuro vai ser demandado isso de vocês. Se vocês chegarem a ser diretores de TI, vocês vão ser
demandados para garantir esse tipo de serviço. Né? Então, estava contando para vocês que uma universidade que não é a nossa, no interior de Minas, um sistema ficou fora do ar 3 vezes no mesmo dia. Não sei o que aconteceu com o diretor de TI da empresa. Não sei. Mas isso não pode acontecer. Tá certo? Talvez a cabeça dele rodou. Tá certo? Porque ficar um sistema fora do ar 3 vezes seguidas, né? Então a equipe não está fazendo o seu trabalho certo. Tá? Então, mais ou menos é isso que o Eder falou. As empresas ainda estão tendo necessidade disso, contratam pontualmente o problema, mas o princípio fala: toda empresa tem que ter sua própria equipe de desempenho. Todos os bancos têm, tá, pessoal? Todos. Todos, sem exceção. Sem exceção. Tá? Empresas grandes de telecomunicações, todas elas têm. A Oi, que eu acho que a Oi fica lá na Alfonso Pena, lá em cima, né, pessoal? Me confirmem. É isso mesmo? É a Oi ou a Vivo que fica lá em cima? Eu acho que mudou para Vivo agora. Vivo, né? Bom, antigamente era Oi. Era Oi. Então eu vou contar o relato da Oi. Tá? Um tempo atrás, a Oi tinha... A Oi, naquela época, vamos falar assim, 8 anos atrás, foi um exemplo de quebrar o princípio. Não contrate fornecedor para fazer o trabalho de desempenho. É a regra número 1. Por quê? Porque o fornecedor vai querer te enfiar um novo sistema computacional. Porém, a máquina que a Oi tinha era uma AS600 IBM, são sistemas de grande porte. São mais de 3.000 terminais pendurados nelas. Na verdade, são 3.500 terminais que eu posso mandar na CPU. A Oi, na época, preferiu não ter uma equipe de desempenho. Ela preferiu não contratar a sua própria equipe. Contratou a própria IBM para fazer o acompanhamento do desempenho do sistema. E eu acredito que IBM é outra empresa, tem outra cultura. Né? É uma cultura que vai buscar sempre melhorar o desempenho do sistema. Né? E duvido que ela vai tentar jogar novas configurações de hardware para a empresa. Tá? Eu vejo a IBM como, no pior caso, vocês podem contratar a IBM para ser a empresa que avalia o desempenho do seu sistema. Tá? Porque, primeiramente, a IBM ela configurou o sistema para te atender durante 4 anos. Ela não pode chegar depois de 6 meses e falar, vamos comprar mais, vamos trocar um hardware. Ela não pode fazer isso. Dá o prestígio. Pessoal, para me adiantar, quem foi a precursora das metodologias de avaliação de desempenho, de modelagem matemática, de computadores, pessoal, foi a IBM. Então, a IBM é realmente a puxadora da tecnologia no planeta. Tá? Então, é a IBM que, desde os anos 70, já falava dessas metodologias, já falava de modelos matemáticos de computadores, já falava de melhorar o desempenho do sistema. Então, quando a IBM olha seu sistema, pode ter certeza que ela não vai falar em menos de 6 meses que está na hora de comprar novo hardware. Não. Porque ela que propôs o hardware. Então, eles trabalham com vida útil. Pessoal, esse termo de vida útil, esse termo de saturação do sistema, qual é a carga que derruba o sistema, isso é comum nos setores bancários, nos setores de empresas, de grande porte, telefonia, comunicação, televisão. Todos eles têm uma equipe e esses termos eles conhecem.
eles conhecem muito bem. Eles conhecem qual que é a carga do novo sistema. Eu estou falando ainda do mercado pequeno, que ainda vê como solução de TI unicamente o aplicativo. Sem pensar que se o sistema ficar fora do ar, o melhor aplicativo que eles investiram não serve para nada. Porque ninguém vai usar o aplicativo. Ah, mas as nuvens. Perfeito. Mas não tenha surpresas. Porque é caro. Há um custo variável que qualquer empresa quer fugir dela. Empresa que simplesmente opta por escalar nas nuvens está criando um custo adicional inesperado. E aí, é o seguinte, qual que seria o nosso trabalho se minha empresa trabalha assim? Pô, fazer de tudo para tentar otimizar todos os sistemas de forma a evitar eu ter que alugar mais serviços. Muito bem, muito bem. Perguntas até aí? Alguém tem outra experiência, pessoal? Assim como o Éder falou, eu acho que o Paulo também falaram. Alguém tem alguma outra experiência? Pode me dizer como que anda a mentalidade? Pois não. Não, porque isso que você falou de quando você entra em contato com o distribuidor para fazer algum desenho, algum esquema técnico, isso aí realmente eu tenho experiência de realmente sempre ter que fazer esse tipo de estudo, porque o distribuidor sempre vai empurrar, na verdade, uma solução um pouco maior do que o cliente precisa, até para ganhar mais comissão, ou para ter até um ganho nesse ponto, entendeu? Sim. Então a gente sempre tem muito cuidado quando vai pedir alguma ajuda para... Fica com o pé para trás, né? Porque tem muita... como a gente vende qualquer tipo de solução de TI, às vezes falta alguma experiência em algum determinado Setor, solução, entendeu? perfeito. Aí a gente precisa de pedir ajuda para o distribuidor. Por exemplo, questão de telefonia, esse tipo de solução, a gente já não tem muita experiência, porque pouca gente pede esse tipo de solução. Então, quando a gente faz esse contato com o distribuidor, a gente sempre tem muito cuidado com o que ele passa para a gente e com o desenho, né? E vocês são os demandantes, né? Vocês que demandam, mas não deixam tudo na mão do distribuidor, né? Não. A gente tenta deixar o mínimo possível na mão do distribuidor, do fabricante, né? Porque eles sempre conseguem fazer esse apoio, né? Claro. Tanto o fabricante quanto o distribuidor, eles sempre estão lá para ajudar. Mas o ideal mesmo é realmente a gente fazer o estudo inteiro. E vocês dão solução para seus clientes, né? Solução, a gente faz consultoria também, né? Sim. E vocês conseguem, Lucas, falar do tempo de vida? Então, na verdade, por padrão, esse tipo de... A gente tenta colocar no máximo 5 anos, Osarat. Exato. 4 a 5 anos. Perfeito. No máximo 5. Mas normalmente a gente tenta manter uns 3 anos mesmo. Porque... Isso mesmo. E se precisar de fazer alguma renovação, depois de 3 anos tem que olhar essa questão de renovação. Certo. E na nossa disciplina, né, pessoal, o Lucas trouxe uma experiência aí. Acho que você trabalha na Força One, né? Isso, trabalha lá. Isso lá. Então, tu está trazendo essa experiência para nós. O que nós vamos fazer na disciplina? Né? Nós vamos... Porque a vida útil, eu acredito que o Lucas deve concordar comigo, a gente faz um planejamento para 5 anos, ou seja, compra uma boa estrutura de 5 anos. Porém, a demanda da empresa pode ter melhorado grandemente e essa previsão de 5 anos se reduzir para 3. Tá certo, Lucas? Pode acontecer? Pode sim, com certeza. Uma coisa que a gente faz sempre, quando a gente vai fazer algum projeto, se o cliente está precisando fazer alguma mudança da infraestrutura dele, servidores, a gente faz um desenho com o que ele tem e a gente faz uma previsão de 50% a mais. É um cálculo bem simples. Então, tipo, se ele tem X de armazenamento, ele vai ter 1.5x. Então,
A gente vai pegando sempre esses dados e vai aumentando, né? Óbvio, se ele quiser fazer uma solução bem enxuta, bem porque ele quer, aí realmente está nas mãos do cliente, né? A gente não tem muito o que fazer. Perfeito. É isso mesmo, né? A gente programa o que nós vamos aprender na disciplina, né? Nós vamos tentar fazer um estudo, Lucas, pessoal, sobre a previsão do aumento da demanda do usuário. Nós vamos criar modelos para prever o que está a demanda futura. E com isso eu posso falar para o meu cliente assim: isso que nós falamos de 5 anos, na verdade, não vamos poder atender. Por quê? Porque veja aqui, a sua demanda tem aumentado muito. E para os próximos 6 meses, ela vai aumentar 25%. Os nossos cálculos demonstram que o sistema vai perder em desempenho. A nossa proposta é trocar isto e isto para você garantir mais 2 anos com uma disponibilidade, por exemplo, de 30% do seu sistema. Então, a nossa disciplina pode vir ajudar, né, no futuro, a essas empresas consultoras, né, talvez de métodos, procedimentos, para que isso aconteça da melhor forma, né? Eu vi que alguém aqui, acho que alguém estava levantando a mão. Não. Alguém estava, além do Lucas, alguém queria falar? Ana Flávia, que não esqueci de você. Foi a Ana mesmo, né? Eu não quero dedurar ninguém, não, pessoal, mas acho que foi. Acho que foi, né? Muito bem, Ana. Me fale da sua da sua experiência. Tem alguma coisa que você fala se as empresas, qual que é a mentalidade delas, como que estão dando isso? A ver. Qual que é teu sentimento, Ana, em relação a como uma empresa de TI teria que ver essa questão da performance? Você acha que é uma questão urgente, uma questão paulatina, uma questão pouco a pouco? Como você vê esse mercado? A Ana se saiu muito bem nessa frase, né? É melhor prevenir do que remediar. Ok. A nossa metodologia, vou pegar essa frase da Ana, ela envolve 2 momentos. Essa metodologia tem ações, as primeiras 5 ações e as seguintes 5 ações. As primeiras ações são corretivas, ou seja, eu fico resolvendo pepinos. Baixo desempenho, eu proponho soluções. Só que a condição é sem investir em hardware, somente no próprio sistema. E as outras 5 ações da metodologia, etapas da metodologia, elas são preventivas. Ou seja, eu olho o que está por acontecer, e já proponho uma solução antes de que aconteça o caos. Tá? Então, a Ana, sem querer querendo, acertou na segunda etapa da metodologia, né? Ou seja, vamos prevenir. E aí eu acho um grande diferencial no mercado. Muitas empresas de consultoria trabalham um pouquinho no perfil de correção, mas não trabalham um pouquinho no espírito da prevenção. Tá? É muito difícil, tá, pessoal? Isso é verdade, tenho que falar para vocês sinceramente. Isso não é comum. Tá? Inclusive, bancos que deveriam ter uma equipe olhando a prevenção, só olham principalmente correção.
só tentam corrigir, melhorar, mas após o problema ter acontecido. Então, como a Ana falou, é melhor prevenir do que remediar. Tá? Então, eu faço uma prevenção agora para evitar soluções no futuro. Sinceramente, falo para vocês. Mais do que a metade de empresas não faz isso. Inclusive bancos que seriam uma equipe voltada para isso. Eles não fazem, só vivem nas ações corretivas. Tá? Então, não sei, o Éder, o Lucas, o que nos poderia falar a respeito? Se realmente as empresas, o tipo de consultoria que vocês fazem é mais a nível corretivo ou já estão olhando preventivo? Como que está, Lucas? Bom, então, normalmente é esse preventivo, porque o preventivo ele é para você já está exatamente precavendo alguma eventual falha, né? Perfeito. Você está fazendo realmente um estudo para o futuro, né? E porque quando você fala em estudo, né? Realmente é aí que gera mais preocupação. Obviamente sempre vai ter os corretivos, que é quando algum desastre ocorrer, alguma falha. Ultimamente está tendo muito com relação à segurança, Zarat. Não sei se você está vendo, por exemplo, o STJ teve aquela falha de segurança de Ransom. Perfeito. Exatamente, segurança é uma coisa que ninguém tenta prever. Segurança espera o trem acontecer. A bomba cair para aí sim você fazer essa mudança. É verdade. Mas com relação a servidores, normalmente a gente tem percebido que realmente é uma ação mais de um estudo mais demorado, que as empresas veem isso com mais bons olhos. Segurança ainda é um assunto, é um pouco de tabu ainda. Sim. Excelente. Agora, essa parte de segurança, né, eu acredito que vocês devem ver com o professor Rivas, né? Acho que trabalha com a disciplina de auditoria, né? Creio, né? E, de repente, vocês podem tocar também esse assunto aí. Mas isso é um assunto quente também, né? O que o Léo está falando, sim. Infelizmente, a nossa disciplina não toca esse aspecto de segurança, né? Mas, em um futuro, a nossa disciplina, ela passará a tocar o que chamamos de consumo de energia. Ou seja, meu sistema, quanto que está gerando de energia? Então, isso. Então, hoje, eu acho que o mercado muda muito, né? Então, essas empresas, como a Força One, assim, elas vão adquirir um know-how cada vez maior e elas vão marcar um novo ritmo na sociedade. Elas vão ter que dar soluções, ações corretivas e preventivas. O interessante é que a Força One não é uma empresa como a Dell, né? Ou seja, ela é proprietária de uma marca de computadores. Isso realmente é muito importante porque iria contra aquele princípio que nós comentamos de que nunca delegar para fornecedor de máquina a responsabilidade. Pelo que o Lucas falou, eles são um ponto meio entre o fornecedor do hardware e o cliente. Então, eles fazem a mediação. Eles fazem o controle até onde que um fornecedor está enfiando a cara um novo sistema de hardware, né? Então, acho que nessa parte é um mercado interessante para a Força One. Beleza, pessoal. Exatamente, a gente é revenda mesmo. E uma revenda bem mais cuidadosa, né? Bem mais cuidadosa, né? A gente chama responsabilidade, né? Isso, revenda especializada. Isso, perfeitamente. Excelente. É isso mesmo, acho que esse é o caminho mesmo. Tá? Muito bem. Então, vamos continuar. Ainda estamos no primeiro slide. Tá? Então, a nossa engenharia de avaliação tem como objetivo principal sair do empirismo subjetivo. Tá? Ou seja, eu acho que vai dar conta. Eu acho que vai segurar.
não, isso são palavras proibidas. Tá? Utilizado normalmente na prática de setores de TI. Né? Para uma decisão e ação mais racional, ou seja, abandono esse achismo para uma decisão mais racional na proposta de soluções de otimização do sistema. É isso que as empresas estão fazendo. Empresas aí como a do Lucas. Tá? Algo mais racional, mais pensado. Tá? Beleza? E como tínhamos falado, né? Ok, estamos falando aí que é necessário ter mais racionalidade, mais cuidado com a proposta de soluções, tudo isso. Mas veja bem esse é o primeiro parágrafo. Tem como objetivo principal extrair o máximo proveito. Sim, isso que nós estamos falando. Sem gastar um tostão em hardware. Isso também é interessante. Bom, interessante. Tá? Mas aumentando ao máximo a vida útil do sistema. Tá? Então, quando eu falo vida útil, pessoal, o que é vida útil? Alguém me define vida útil? Eu falo assim, aumentando ao máximo a vida útil do sistema. Então, vamos lá. O que é vida útil? Caríssimos? Sei lá, a vida útil do sistema é o tempo que ele consegue cumprir todas as funções às quais ele foi desenvolvido para. Está faltando uma frase final, Paulo. Dentro dos padrões Esperados de qualidade, dentro dos parâmetros de performance adequados. Mas vou pegar a tua frase, e só vou tentar dar uma explicação para que não exista confusão. A vida útil do sistema, não me estou referindo a uma aplicação, a um software específico. Viu, pessoal? Não estou falando de um software, uma aplicação específica, não. Quando eu falo sistema computacional, estou falando ao binômio hardware e software. Tá? Ou seja, é o conjunto hardware e software que, se trabalhando adequadamente, a vida útil do sistema se prolonga. Mas o que é vida útil? Parâmetros de qualidade. Ou seja, eu tenho que fazer com que esse binômio hardware e software funcione com tempo de resposta mínimos. Não quero que fique esperando demais na fila de espera. Ou seja, eu tenho parâmetros de qualidade que uma requisição seja processada no máximo em 800 milissegundos. Mais do que isso não pode gastar. Certo? Porque isso pode atrasar toda uma sequência de eventos de comunicação até chegar ao terminal do usuário. Então, não sei se estou enfatizando para que a gente não confunda a vida útil com meu aplicativo que é útil para meu usuário. Não, não é isso. É o aplicativo rodando na minha máquina, recebendo demandas do usuário. Como assim? Eu quero comprar ou vender ação. Ok. Ambiente de usuário, sistema computacional é tudo isso. E tudo isso tem que operar dentro dos parâmetros de qualidade. E quais são os parâmetros de qualidade? Tempo de resposta, utilização do processador, disponibilidade do sistema. Tá claro isso, pessoal? Sim, né? Eu vou enfatizar novamente, porque teve um aluno, mas muito tempo atrás, talvez uns 4 anos atrás, que eu fiz uma pergunta sobre os objetivos da engenharia de avaliação de sistemas computacionais, e ele me descreveu a engenharia de software. Não, é levantar requisitos, né? Ou seja, o aluno se confundiu de disciplina
ou na verdade, não tinha absorvido esse. Tá? Então, eu gostaria de enfatizar isso para que a gente não confunda a nossa engenharia de desempenho com o desenvolvimento de um software. Não temos nada a ver. Tá? O que nós olhamos do software, pessoal, é a carga gerada. Eu não estou preocupado no aplicativo que me permite comprar ou vender ações na bolsa. Não. Estou preocupado da carga gerada pelos usuários quando usam meu aplicativo. Ok? Essa é a visão que nós temos que mudar um pouquinho. Tá? Não me interessa quem fez o software ou o aplicativo. Não me interessa. Se ele fez desse jeito, pronto. Ele sabe o que está passando. É um analista responsável. Meu trabalho é avaliar como a carga gerada pelos usuários que utilizam esse aplicativo, como afeta meu sistema, meu hardware. E aí, eu quero garantir uma vida útil do sistema. Ou seja, parâmetros de qualidade sendo atendidos. Tá? Tudo bem? Perfeito? Dê um joinha para mim, para saber que está tudo certinho aí. Tudo certo. Tudo certo. Muito bem. Tá? Aí que eu coloquei na segunda frase, né? Dentre os principais objetivos, aumentar a vida útil do sistema dentro dos limites de QoS. E isso aí, normalmente, é tempo de resposta, utilização da CPU, disponibilidade da CPU. Tá? Mais um outro objetivo. Dentro das principais tarefas, é prever e afastar ao máximo a fase de superutilização do sistema. Todo sistema computacional, pessoal, tem uma fase chamada de superutilização. Do que se caracteriza essa fase? Que se eu entrar nessa fase, eu posso derrubar o sistema em qualquer momento. Superutilização. Ou seja, se eu cheguei nessa fase, significa que eu posso derrubar o sistema a qualquer momento. E que os limites de qualidade ficaram para trás. Normalmente, os limites de QoS não se encontram dentro dessa fase de superutilização, não. Ou seja, por que isso? Professor, mas o objetivo não é garantir a vida útil, mantendo os limites de QoS, mas o que acontece? Empresas, às vezes, pela falta de mentalidade, deixam o bicho andar. Ou seja, não respeitam mais os limites de qualidade. E o que acontece? O sistema começa a piorar. Carga de trabalho aumentando. Entro na fase de superutilização, que em qualquer momento eu posso derrubar o sistema. O que aconteceu no exemplo que eu falei minutos atrás. Em uma universidade do interior, no mesmo dia, um sistema caiu 3 vezes. Ou seja, o pessoal deixou o sistema chegar na superutilização, tá certo? E o sistema simplesmente saiu fora do ar 3 vezes no mesmo dia. Aí eu queria perguntar um pouquinho da experiência aí da empresa, aí da empresa do Lucas, se eles já se toparam com clientes que já deixaram o sistema andar tanto que já chegou nessa fase de superutilização e que já está vivendo uma situação crítica. Lucas, você tem a história de alguma empresa que tem feito isso? Zaret, tem. Eu estou tentando lembrar como é que foi isso. Tem um tempo já, mas... O que acontece? Eu sou da parte de pré-vendas, né? Da parte mesmo de comercial. Quem faz esse tipo de estudo é a parte operacional da nossa empresa. Aí eles fazem um relatório e mandam para a gente.
teve uma empresa que realmente tava uma situação bem... Assim, já era para ter bem crítica mesmo. Eles quase não tinha backup, não tinha, assim... as máquinas virtuais estavam no limite, tava funcionando algumas coisas que nem era para funcionar. Mas Exato. eu não lembro muito bem como é que foi, mas com certeza tem isso bastante, sim. Eu vou contar uma situação que aconteceu tempo atrás, tá? Tempo atrás. Não é uma questão assim habitual, mas eu acho que se a gente começar a olhar um pouco melhor, cheirar um pouco melhor, deve ter mais do que uma empresa nisso aí. Era uma empresa de comunicação, daqui do estado, tá? E um dos meninos, né, que foi o aluno nosso, que trabalhava lá, falou, Zarte, no dia seguinte, 8 horas da manhã, o sistema não tinha acabado de processar a carga do dia anterior. O sistema estava caótico. Né? 8 horas do dia seguinte não tinha acabado do dia anterior. Então, isso mostra que o sistema está em uma condição crítica. Né? Depois eu fiquei sabendo que fizeram um investimento. Compraram novos servidores, instalaram novos servidores, mas essa foi uma notícia aí de uma empresa de comunicação aí de Minas Gerais. Né? Então, essa é uma situação que existe. Né? E a ideia, né, quando eu chego na superutilização do sistema, aí eu fico preocupado. Tem duas coisas. Eu estou pagando vocês para quê? Para vocês não deixarem o sistema entrar em superutilização. Eu pago para vocês manter a vida útil do sistema. Mas vai chegar um momento inevitável que o sistema vai entrar. Por que vai entrar? Porque minhas ações de otimização já venceram, já não consigo mais do que isso. Não consigo melhorar mais. E a carga de usuários continua aumentando. Tá? Então, nesse caso, aí sim, quando eu chego na fase de superutilização, eu tenho que pensar, sim, na troca de hardware. Tá? E a pergunta que nós temos que responder, quanto mais rápido? Será que eu tenho que trocar unidades de disco? Será que eu tenho que aumentar unidades de disco? Quantos mais discos? Ou será que eu tenho que trocar todo um servidor? Se eu optar por aumentar servidor, quantos servidores mais? Tudo isso eu tenho que responder para garantir a vida útil do sistema, de novo, por 3 anos, com uma disponibilidade de 20%. 20%. Tá? Então, o que eu faço para fazer a todo de forma bem racional, bem pensada? Aplico a metodologia, né, a qual envolve monitoramento, coleta, identificação de horários críticos, síntese de dados, análise de dados, otimização do sistema. Tudo que está em vermelho são ações corretivas. Mas depois disso eu faço o quê? Tenho que prever o futuro, tenho que modelar computacionalmente o sistema, tenho que propor uma configuração, tenho que negociar com o meu cliente, mostrando que é a melhor solução. O que está em azul são ações preventivas. Tá? Então, tudo isso junto, pessoal, é o que vai me permitir aumentar a vida útil do sistema e quando chegue na fase de superutilização, eu chegue por ter esgotado todos os meus esforços. Não quero chegar nessa fase por incompetência. Eu quero chegar porque já esgotei todos os meus esforços viáveis. Tá? E nessa fase eu tenho que propor um novo hardware. Perguntas, pessoal? Perguntas? Não. Tudo bem. Tranquilo, né?
Doutor Daniel, doutor Eduardo, João Pedro, Laura, Lauro, Lucas, Dutra, Luisi. Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Tranquilo. Muito bem. Quem quer responder aqui? Não. Muito bem, tranquilo. Muito bem. Vamos ver o que temos no segundo slide. Como eu estava falando para vocês, pessoal, minutos atrás, o que é sistema computacional? Por favor, não vamos pensar no meu aplicativo, no meu programa, no meu software. Não. Não. Sistema computacional é a união de dois grupos. Diria até três, se for o caso, tá? Mas normalmente se chama de dois grupos. O primeiro é o subsistema hardware e software, onde eu tenho esse binômio de meus aplicativos sendo executados em uma máquina. Esse é um subsistema. O outro subsistema é o ambiente de usuários. Sistema computacional, pessoal, são os dois. É subsistema hardware e software e o subsistema, entre aspas, chamado de ambiente de usuários. Qual que é a relação que existe entre ambos? Vocês me desculpam, mas as setas em azul estão invertidas. É o contrário. Ambiente de usuários gera carga. Tá? E o que é isso? O que é carga? Quantas requisições por minuto foram geradas? Dar um exemplo para vocês. O Banco Central, para permitir a um banco ter o serviço Pix, tinha que demonstrar que ele era capaz de processar 40 mil requisições Pix por minuto. Então, todos os bancos que são, eles conseguem processar 40 mil requisições por minuto. Façam-se um cálculo aí. Quanto que é o tempo que gasto para processar cada um. Tá? Então, quando eu falo carga, eu estou falando isso. Volume de requisições por minuto, por segundo. Tanto faz o tempo. Tá? Então, é isso que afeta o sistema. Eu não estou me interessando a natureza da aplicação. Eu estou me interessado nesse volume de pedidos em cima do meu sistema. Tá? E como que o sistema de hardware e software reage a isso? Me entregando meu saldo de conta corrente, meu saldo de aplicação? Não. Não. Do ponto de vista do sistema computacional, o que eu observo é níveis de serviço. Como assim níveis? Eu quero saber qual foi o tempo de resposta para essa carga que deve de mandar. Para 10 mil requisições por minuto, qual que é o tempo de resposta? 700 milissegundos. E se eu mandar 20 mil requisições por minuto, qual que é o tempo de resposta? Qual que é o meu nível? 900 milissegundos. Nível de serviço é o valor do tempo de resposta. Pode ser da utilização do sistema. A utilização do sistema é medida em porcentagem, de 0 a 100%. Eu quero saber, para essa carga de 20 mil requisições por minuto, a utilização foi 95% de utilização do sistema. Essa carga produziu uso de 95%. E qual que é a disponibilidade? 5%. 5%, dependendo da empresa, pode ser altamente crítico. Para outros tipos de empresas, não. Num banco, por exemplo, 5% de disponibilidade, com 20 mil Pix por minuto, se chegar para 40 mil, o que vai acontecer se eu chegar a 40 mil requisições por minuto?
esquece. Seu sistema vai para 100%, disponibilidade zero, e além do mais, você corre um risco de derrubar seu sistema. Em outras palavras, pessoal, eu posso derrubar o sistema em qualquer momento. Ah, mas instalei ontem. Sim, você pode instalar, pode derrubar ele amanhã. Amanhã eu posso derrubar. Por quê? Porque quem que derruba o sistema? Carga. Carga de trabalho é uma variável que eu não controlo. Eu faço parte do ambiente do usuário, do meu negócio. Se meu negócio está bombando, a carga vai aumentar. Instalei ontem um sistema, hoje está derrubado. Então, todo o planejamento de um hardware tem que ser pensado para saber se ele vai suportar aquela carga. Se vai suportar aquela carga que está por vir. Por isso que quando eu vendo uma solução de TI, eu preciso saber qual que é a carga que vai derrubar o sistema. Para saber, para eu poder falar para o cliente, opa, do jeito que você anda, você vai derrubar o sistema em 3 meses. Eu posso responder assim. Tudo matematicamente. Tá? Então, isso aí eu entendo por sistema computacional. Então, não podemos ter confusão que o sistema computacional é o software. Não. É o hardware software atendendo um ambiente de usuários. Qual que é a comunicação? Carga de trabalho. Qual que é a resposta? Níveis de serviço. Pessoal, tá claro como é água isso aí? Tá claríssimo para todos nós? Tá claro, pessoal. Sim. E a definição dos níveis de serviço, ela vai do fabricante do produto ou da demanda esperada. No caso do Banco Central, ele que definiu que o limite era 40 mil por minuto, né, de processamento. Sim. Ok, Paulo, efetivamente, isso que você falou. Primeiramente, carga de trabalho é os 40 mil. 40 mil requisições por minuto é a carga. O que é nível de serviço? Se não estou errado, o Banco Central propôs 20 milissegundos para que uma requisição seja processada pelo servidor da máquina. 20 milissegundos. Eu não quero saber mais nada. 20 milissegundos. Uhum. Para qual? Para 40 mil requisições por minuto. Tá? Então, o Banco Central colocou essas duas condições. Tempo de resposta para aquela carga. Tá? Agora, internamente, Paulo, a equipe do banco, ele tem que saber qual que, para essa carga e para esse tempo de resposta, qual seria a utilização do sistema. Ou seja, ele tem que saber, o Banco Central não vai olhar isso. Quem vai olhar isso já agora é o banco, o dono do hardware. Aí ele tem que falar, qual que vai ser a utilização nessas condições? 90%. Significa que eles têm uma disponibilidade de 10%. A pergunta é, se o Pix aumentar de 40 mil para 50 mil, o que vai acontecer com a disponibilidade e com a utilização do hardware? O que vai acontecer com esses níveis de serviço? Isso é uma dor de cabeça para os bancos. Meu genro trabalhava em um banco, tá, que foi considerado o melhor banco do Brasil para o Pix, o melhor. E essa informação que eu estou passando para vocês, ele que me passou. Mas também, ao mesmo tempo, eu perguntei para ele, o que acontece se tiver mais Pix do que esperado? Aí ele me respondeu, bom, peraí. Aí ele, ou seja, ele estava preparado para aquilo que o Banco Central pediu. Mas quando eu fiz a pergunta a ele aqui, nós jantando aqui, na minha casa, e aí? E se a carga aumentar 10%, o sistema vai segurar?
Aí ele ficou pensando, ou seja, para vocês verem como essas questões são ainda uma caixa preta. As pessoas não são interrogantes. Aí o dia seguinte ele me respondeu. Ele disse que ele perguntou para o chefe dele, e o chefe dele falou, não, nós temos já uma possibilidade de escalonar. Nós escalonamos o hardware para que, quando um parâmetro de qualidade não é atingido, o Banco Central quer 20 milissegundos. Opa, passou para 25, escala o sistema. Os sistemas IBM, que são os que atendem bancos, eles têm uma tecnologia que escala automaticamente. Né? Escala automaticamente. Obviamente que eu vou pagar mais toda vez. Tá? Eu vou pagar mais. Então, o sistema, se você seta o sistema para garantir parâmetros de qualidade, o sistema automaticamente vai escalar. No caso, então, só que aí vem uma fatura, né? Uma fatura. Você está usando mais máquina, então você vai pagar mais. Pô. A pergunta é essa. Aí eu fiz a pergunta para ele. Porque me deu a resposta. Falou, não, nós vamos escalar. Se precisarmos, vamos escalar. É a solução que você tem que dar. Mas perguntei para ele, você tem recursos financeiros para pagar? A escalabilidade? Aí já não tenho resposta mais. Aí vai dar muita confusão para falar assim. É isso aí, pô. É isso aí. Mas esse é o mundo. Esse é o mundo bonito e o mundo desafiador, Paulo. E um mundo em que a gente precisa mostrar respostas, pensar, analisar. E eu acho que vai ser um mercado muito atrativo. Muito bem. Alguma outra pergunta? Até aí? Ana, você escreveu um SS. O que significa? Sim ou o quê? Ou você está... Estou pegando no pé da Ana. Muito bem. Então, pessoal, muito bem. Vamos lá. Aninha, quer perguntar alguma coisa? Não. Ana não respondeu. Tá bom, Ana, tá bom. E vamos lá. Então, tá, veja bem essa frase que eu coloquei aqui, pessoal. Estão conseguindo ler, né? As aplicações e os sistemas de informação desenvolvidos não são foco da avaliação de desempenho do sistema. O que interessa é a carga gerada pelos usuários ao acessar essas aplicações e que podem afetar o desempenho do sistema. Tá? Então, é isso aí, está ratificado e muito bem. Isso. Esse é o último slide que eu vou falar por hoje. Tá? Desta forma, definimos a carga de trabalho como sendo o número de requisições ou serviços gerados pelo ambiente de usuários por unidade de tempo. Do ponto de vista da resposta do sistema, o que interessa é o valor, ou seja, o nível do serviço que indique a qualidade que o sistema apresenta para uma específica carga de trabalho. Tá? Então, o nível de serviço é qual que é o tempo de resposta, qual que é a utilização do sistema, qual que é a disponibilidade do mesmo frente a esta carga de trabalho. Né? Frente a uma carga de 300 requisições por segundo. Qual foi o tempo de resposta? 300 milissegundos. Qual foi a utilização? 60%. Qual foi a disponibilidade? 40%. Significa que meu sistema pode crescer mais para preencher esses 40%. Tá? Pessoal, eu fiz aqui uns conceitos preliminares. Eu acho que definimos muita coisa. Tá? O que nós vamos tratar na quinta-feira? Eu vou tratar cases. Cases de sistemas, tá?
cases de sistemas. Tá? Alguns nós fizemos, outros a literatura nos mostra. Tá? E com isso, né, na próxima aula, eu fecho essa questão introdutória da nossa disciplina. Tá? E aí começamos a discutir nossa metodologia, que nós vamos ficar 1 mês e meio, né? Talvez até 2. Perfeito? Combinado. Combinados. Muito bem. Pessoal, alguma pergunta? Luísa, Richie, Laura. Professor. Vamos pegar um Cristo para a próxima aula? Vamos. Entreguem alguém aí. O Rama falou aí. Entregue eu. Um Cristo, né? Que morra pelos outros. Eu tô pra querendo Eu gosto de falar muito, professor. Você tem que dar oportunidade mais para ele.